Você conhece alguém que frequenta o templo, adora a Deus e ele lê a palavra, mas ele não entende aquilo que está lendo? Ele vai lá, ele frequenta, ele adora, ele vê milagres, ele vê a glória de Deus se manifestando, mas quando ele pega a palavra, ele não compreende aquilo que está lendo. A palavra de Deus, ela fala para nós acerca de um homem, um etíope, que ele foi a Jerusalém para adorar a Deus. E naquele lugar ali, ele vai, ele adora, ele busca a face do Senhor, mas quando ele volta para o caminho, dentro da sua carruagem, ele abre o pergaminho e começa a ler acerca do profeta Isaías. E ali ele começa a ler, mas de repente, um discípulo de Jesus chamado Filipe, ele é impulsionado pelo Espírito Santo a chegar até aquela carruagem e a fazer uma pergunta para aquele homem. E aquele Filipe, um diácono da igreja, ele é levado pelo Espírito Santo até a beira daquela carruagem e ali ele pergunta para aquele homem: porventura você entende o que você lê? E ele diz para Filipe: como eu posso entender se não tem quem me explique? E naquele momento, aquele etíope, ele manda Filipe entrar para dentro da carruagem e Filipe começa a explicar acerca de quem dizia aquela passagem da Escritura. E você sabe qual é a passagem, né? Isaías 53. Ali fala que ele foi levado como ovelha muda para o matadouro. Ele estava falando acerca de Jesus. E ali Filipe apresenta Jesus para aquele homem. E ali aquele homem fica maravilhado. Ele fica maravilhado com o ensinamento de Filipe. E o que eu quero dizer para você? Para você que está me acompanhando aí. Muitas pessoas, muitas vezes, ela frequenta um templo, ela vai lá, ela adora a Deus através dos louvores, ela ouve a mensagem de Deus do pregador, ela contempla Deus de alguma forma, mas ela não consegue entender a Escritura. Ela pega a Escritura para ler muitas vezes e ela não entende. Por quê? Porque Jesus certa vez ele disse assim para os seus discípulos: ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. E assim nós vemos que ele diz: batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que Jesus está ensinando aqui através dessa passagem de Filipe e o etíope, o eunuco? Ele está ensinando a importância do discipulado. Como que é importante o discipulado? Por quê? Porque quando nós não conhecemos a palavra, é importante a gente ser discipulado. Porque Jesus ele chamou pessoas para fazer discípulos. E nós vemos que ele dá uma ordem aos seus discípulos, ide também e fazer discípulos. Então nós vemos que é importante, como que é importante você estar aprendendo com as pessoas que estão mais maduras. Por isso que a palavra de Deus fala acerca dos anciãos na igreja. Ancião não é aquela pessoa mais velha simplesmente, mas é aquela pessoa mais madura, aquela pessoa que realmente já está caminhando com Jesus, que ela já conhece a Escritura e ela consegue estar ensinando a outros acerca daquele Jesus, ou seja, desse Jesus maravilhoso a qual nós amamos. Então, olha a importância que é o discipulado, meus irmãos. Porque muitas pessoas hoje frequentam uma igreja, frequentam um templo, adoram a Deus, muitas vezes se emocionam, choram, levantam a sua mão, falam que quer aceitar Jesus, mas muitas pessoas ainda não compreenderam realmente o propósito da fé. Precisam ser discipulados para que possam estar sendo ensinados mais profundamente acerca desse Jesus. Porque Jesus, ele não é uma pessoa que está distante, mas uma pessoa que está perto. Ele é uma pessoa que ele quer um relacionamento conosco. Esse relacionamento é um relacionamento de intimidade, a qual você conhece ele através da Escritura, mas através de um relacionamento íntimo com ele, pela pessoa do Espírito Santo, você consegue compreendê-lo cada vez mais. Então, né, se você está me ouvindo aqui nesse momento, preste atenção, né, seja discipulado, permita que alguém discipule a sua vida e seja depois também um discipulador, para que você possa estar aí fazendo com que o reino de Deus avance, porque é importante demais. E aí Filipe naquele lugar, ele vai falar de Jesus, e nós vemos com o decorrer do texto ali, João, Atos capítulo 8, versículo 26 em diante, que ali ele fala de Jesus e aquele homem etíope fica maravilhado. Ele ficou maravilhado, mas espera aí, ele não ia no templo para adorar? Ele ia para adorar.
Ele adorava o Deus de Israel, sim. Ele era um homem etíope, mas ele adorava o Deus de Israel. Ele estava indo para Jerusalém para adorar. Mas o próprio apóstolo Paulo, ele diz certa vez ali em Atos dos Apóstolos que um povo adorava aqueles que ele não conheciam. E ele apresenta Jesus. E Jesus ali naquele lugar, ele acaba sendo ali apresentado novamente a Filipe. E agora Filipe consegue compreender quem que realmente deve ser adorado. Através de Jesus nós adoramos o Pai. Por quê? Ele fala que ninguém vem ao Pai se não for por mim. E Jesus é apresentado como nosso sumo sacerdote, porque é ele que nos leva ao Santo dos Santos, à presença de Deus. E ali Filipe, ele vai estar discipulando o etíope, e o etíope está passando por um lugar, ele olha algo maravilhoso naquele caminho. E olha o que ele contempla naquele caminho. Ele olha aquele lugar, caminhando ali com Filipe dentro da carruagem, e ele diz assim: eis aí a água, o que me impede de ser batizado? E aí nós vemos Filipe: nada, se tu creres de todo teu coração. Se tu creres de todo teu coração, você pode ser batizado. Então, né, o batismo é algo importante demais. E nós vemos ali naquele lugar que Filipe vai batizar o eunuco, ou seja, o etíope. E ali, quando ele sai da água, ele segue o seu caminho. E Filipe, ele vai ser, a palavra de Deus fala que ele vai ser, né, transportado pelo Espírito Santo. Ele vai ser arrebatado pelo Espírito e vai ser conduzido para outro lugar, para que faça mais discípulos. Com certeza aquele eunuco, aquele etíope, ele também saiu dali, sendo ali cada vez mais conhecedor da palavra, embora foi um período curto, né, realmente, que Filipe teve com ele, mas eu tenho certeza que a partir daquele momento ele começou a entender acerca de Jesus. E quando você compreende quem Jesus é de fato, aí você vai ver que realmente você vai abrir a Escritura e ela vai ser clara como um dia para você. Porque a palavra de Deus é mais, como nós dizemos, que a palavra de Deus ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, quando você consegue contemplar Jesus através da Escritura e através de um relacionamento íntimo com Ele, com certeza você vai ver uma fé muito mais verdadeira, uma fé muito mais genuína. Então, que você possa estar tirando exemplo, né, de Filipe e também daquele etíope. Se você está caminhando com Jesus, você já tem um tempo de estrada, de caminhada, então seja um discipulador. E se você ainda não é um discipulador, mas está caminhando, tentando compreender a Escritura, seja discipulado. Permita que uma pessoa realmente de Deus venha discipular a sua vida, mostrando para você realmente o caminhar com Jesus como que é, na vida prática e também pela palavra de Deus. Porque não basta somente conhecer a palavra, temos que realmente conhecer a intimidade que nós temos com Jesus. Nós temos que conhecer intimamente, mas a palavra é o que nos fundamenta através de um relacionamento profundo e íntimo com Jesus. Então que você possa estar entendendo esse plano. E ali Filipe ele diz para o etíope: é lícito se você crer de todo o teu coração. E nós vemos que ele fala assim: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E naquele momento acontece o batismo. Então, que importante que é, quando você realmente é batizado, reconhecendo quem de fato Jesus é. Porque muitas pessoas, infelizmente, entram na água, tomam um banho e realmente ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. Mas eu tenho certeza que depois desse vídeo, você vai começar a buscar realmente mais entendimento da palavra. E que você vai estar sendo discipulado para que você seja também um discipulador. Então que você seja abençoado. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. E venha comigo, vamos contemplar aí a natureza, irmãos. Contempla comigo, que olha que lugar que eu estou aqui, ó. Eu vou mostrar para você, olha que lugar lindo, irmãos. Que lugar maravilhoso. E esse lugar Deus preparou no meu coração para me falar para vocês acerca desse homem, o etíope. Por quê? Ele disse: eis aí a água, o que me impede de ser batizado? Nada. Então, se você acredita no teu coração, seja batizado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E olha aqui que gostoso, irmãos, a gente poder olhar para a natureza e em tudo você compreender Deus, saber que Deus está em todo lugar. Então é maravilhoso a gente poder olhar e aí nós vemos a glória de Deus. Então que você seja realmente, né, um homem, uma mulher de Deus abençoado e não seja apenas uma pessoa que frequenta um templo.
deixa eu virar aqui, pessoa que apenas frequente um templo, não, que você seja uma pessoa que realmente frequente o templo, mas com uma adoração verdadeira, conhecendo de fato, intimamente, quem você está adorando. Porque se você está no templo de adoração, que é chamado casa de oração, e você está tendo um relacionamento íntimo com Jesus todos os dias, você pode ter certeza que Jesus está recebendo a tua adoração e você está ali fazendo a diferença. Esteja para somar, esteja para multiplicar, mas nunca esteja para dividir nem para subtrair, porque aquele que divide, aquele que subtrai é o inimigo. E é isso que ele tem feito muitas vezes em muitas igrejas. Por quê? Porque ele tem levantado ali muitas contendas, muitas divisões, mas Jesus ele nos chama para fazer discípulos, ou seja, para multiplicar e para somar no reino de Deus. Então Deus abençoe grandemente a sua casa, a sua vida, a sua família, e um grande abraço e fiquem todos na graça e na paz maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.